as flores de nosso jardim, ressecando as mais belas manhãs. Logo quando o caminho começa a florescer, é a vida que se esconde por trás da tristeza, esperando o tempo chegar pra revelar toda a beleza de um coração cansado de chorar tanta amargura. Entre as luzes das estrelas, entre as pedras do destino, não estamos sós, e sei que o amor é a razão. Não haverá um pedaço de chão pra encontrar. A felicidade está em nós. Agora é só plantar entre as flores e os espinhos. Vou plantando, vou seguindo entre a dor e a paz que existe em mim. Na, 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 na. Amigo, brilha ao sol, além de sua janela. Perceba ao seu redor o quanto a vida é bela. Acenda em você o brilho que dormita. Liberte as asas, voe ao encontro do mais puro amor. Abrace o infinito. Desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito
sua vida é bela. Acenda em você o brilho que dormita. Liberte as asas, voe ao encontro do mais puro amor. Abrace o infinito. Desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais. Depende de você querer acreditar que pode ser feliz e enfim se libertar. Distante para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais. Depende de você acreditar que pode Senhor, deste aos homens leis plenas de sabedoria e que lhes dariam a felicidade se eles as cumprissem. Com essas leis fariam reinar entre si a paz e a justiça, e mutuamente se auxiliariam, em vez de se maltratarem como fazem. O forte sustentaria o fraco em vez de o esmagar. Evitados seriam os males que se geram dos excessos e dos abusos. Todas as misérias deste mundo provêm da violação de tuas leis, porquanto nenhuma infração delas deixa de ocasionar fatais consequências. Deste ao bruto o instinto que lhe traça o limite do necessário, e ele maquinalmente se conforma. Ao homem, no entanto, além desse instinto, deste a inteligência e a razão. Também lhe deste a liberdade de cumprir ou infringir aquelas das tuas leis que pessoalmente lhe concernem, isto é, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenha o mérito e a responsabilidade das suas ações. Ninguém pode pretextar ignorância das tuas leis, pois, com paternal previdência, quiseste que elas se gravassem na consciência de cada um, sem distinção de cultos nem de nações. Se as violam, é porque as desprezam. Dia virá em que, segundo a tua promessa, todas as praticarão. Desaparecido terá então a incredulidade. Todos te reconhecerão por soberano Senhor de todas as coisas, e o reinado das tuas leis será o teu reino na terra. Digna-te, Senhor, de apressar-lhe o advento, outorgando aos homens a luz necessária que os conduza ao caminho da verdade. Boa noite, você que está aqui ao vivo em nossa live, entrando no ritmo. E para quem está assistindo qualquer hora do dia, boa tarde, boa noite, sempre é tempo da gente estar estudando, aprendendo e refletindo, não é? Nesse quadro que nós estamos fazendo de ressignificação, hoje eu quero trabalhar a questão do diálogo com o destino. Destino, as coisas que nos acontecem.
muitas vezes que nos surpreendem, não é? Que, de repente, despenca uma situação inesperada, às vezes dramática para a vida da gente, não é? Ou, às vezes, as coisas na vida não caminham na direção que a gente gostaria que caminhasse. É no trabalho, não estou fazendo o que eu gosto, não era bem assim que eu esperava que a minha vida caminhasse, que destino que eu tive, não é assim? Então, parece que a vida é aleatória e eu queria trabalhar com vocês hoje uma ideia, refletir uma ideia que talvez possa nos ajudar a pensar melhor a vida. Que é, será que o destino tem uma lógica que a gente pode conversar com esse destino para a gente poder caminhar na via certa à qual viemos, não é? Será que a gente pode? Como é que é isso, não é? Então, a primeira questão é nós pensarmos que tudo o que nos acontece, as pessoas que nós encontramos, os desencontros que temos com as pessoas, os fatos que nos ocorrem, toda a situação é o destino apresentando uma mensagem para nós. Porque a vida é uma escola de aprendizado da nossa essência, que somos espíritos, transitando pelo bioma, por esse ecossistema. A vida, ela se amplifica do ponto de vista holográfico. Ela vai para outras dimensões. Você dorme e você sai do corpo. Você vai para outras dimensões. E olha, veja que essas outras dimensões, que representam o espaço da vida espiritual, é um território de interesse comum, tanto das religiões quanto da ciência. É um ponto de convergência de interesses, de entendimento. As religiões falam do além, da vida após a morte. Assim também, a ciência vem encontrando, através dos estudos da física, a realidade da existência de outros estados da matéria, de outras regiões do espaço que vão além das 3 dimensões. Já se pensa, inclusive, em reconceituar o que seja vida, porque a vida pode não ser somente aquilo que está no biológico, aqui, composto por DNA, por estrutura genética, por membranas celulares. Pode ser que a vida não seja só isso, que a vida se estenda por outras formas de manifestação. Assim é que se discute hoje, muito seriamente, a existência da vida em outros lugares do nosso cosmos, e que ela se manifesta, às vezes, em outros estados vibracionais que não são acessíveis para as nossas máquinas, para os nossos sentidos, a priori. Assim também o mundo espiritual, ele se expande por outras dimensões do espaço. E essa compreensão faz com que nós possamos entender melhor como é que as coisas acontecem, por que elas acontecem. Porque às vezes pode não fazer sentido nenhum. Por que aquela pessoa que sorria e, de repente, de um dia para o outro, não está mais conosco? Lavoisier dizia, na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. É interessante isso. Uma vez eu estava, isso já faz décadas, eu estava dando uma aula de anatomia, no anatômico da escola de medicina, e expliquei para os meus alunos o seguinte: olha, o que é a pessoa? A pessoa é o corpo ou a pessoa é o espírito? E por que o corpo está vivo e o que diferencia o animado do inanimado? Eu estava discutindo essas questões. A minha opinião, que eu sempre coloco, porque é importante a gente colocar a nossa opinião, para que as pessoas possam formar suas convicções, não é? E a minha opinião é que a pessoa é o espírito que sobrevive à morte do corpo biológico em outras dimensões do espaço, que é o espaço espiritual. E o corpo é uma ferramenta de inserção do espírito no trânsito da experiência biológica da Terra, desse ecossistema. Essa é a minha opinião. E comentei com os alunos para que eles pudessem também dar as suas opiniões e estabelecer as suas convicções. Bom, depois fomos dissecar o cadáver, particularmente as áreas do cérebro. Naquela época que eu estava estudando a anatomia da glândula pineal. Bom, enfim,
que acontece? O técnico do laboratório, um rapaz, ele preparou todo o cadáver ali para dissecção e ficou observando. Na hora do intervalo, ele me chamou e nós estávamos com o cadáver à nossa frente, que servia de estudo para a formação médica, não é? Uma vez que vamos dizer assim, o cadáver para estudo é uma coisa absolutamente sagrada, porque ajuda a salvar vidas, não é? Então, tem toda uma ética nesse sentido. E ele falou: doutor Sérgio, professor, eu entendi agora uma coisa. Eu falei: o que você entendeu? Ele falou: eu entendi por que e apontou para si assim, por que esse corpo é vivo e apontou para o cadáver e esse corpo é morto. Porque aqui esse corpo tem o espírito, o cadáver não tem mais o espírito, ele saiu. Eu falei: puxa, me parece bastante lógico essa questão. E coloquei: você trabalha há quanto tempo no anatômico? Há 20 anos. Eu falei: você teve o maior insight da sua vida depois de 20 anos de trabalho observando os cadáveres. E na verdade, aquela pessoa que sorria é como alguém que está, vamos dizer assim, caminhando numa estrada, de repente faz uma curva, você não vê mais. Mas não quer dizer que ela não exista. Porque é bem aquele princípio. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Houve uma modificação de plano. A pessoa passa para outro plano existencial. E existem inúmeras pesquisas argumentando com forte consistência sobre a realidade da vida após a morte. Uma delas, notável, é a pesquisa de Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, sobre a reencarnação. Então, estudava crianças que lembravam de outras existências. E depois, através de pesquisas documentais, se observava que, de fato, o que elas estavam falando era verdade. Então, sugeria que existe essa vida após a morte e essa ciclicidade. E nos interessantes casos de estudos de reencarnação de Ian Stevenson, que foram publicados em revistas científicas oficiais. Assim como você vai ter as pesquisas de vida após a morte do professor Gary Schwartz, do Veritas Group, da Universidade do Arizona. Eu tive a oportunidade de conhecer numa conferência que fizemos na Universidade de Washington, há muitos anos atrás. Gary Schwartz, entusiasta da pesquisa sobre a vida após a morte. Veja o ponto de convergência entre as religiões e a ciência, esse diálogo de racionalidades, vamos dizer assim, para tentar enxergar uma verdade que encontram esse ponto de coincidência. Por quê? Olha, eu pergunto para você, o que vale lutarmos pelo amor, pelo desenvolvimento interior, lutarmos pelas nossas melhorias se tudo termina em pó? E o que vale? O amor, ele faz sentido quando a vida se eterniza e se expande. Essas coisas estão interligadas. Então, quando a gente fala do destino, para que nós possamos dialogar com esse destino, a gente precisa entender, nós estamos numa escola, nós estamos num psicodrama, vamos dizer assim, existencial, para trabalhar grandes questões do nosso mundo interno. Então, os acontecimentos da vida vêm para chamar de dentro de nós aquilo que nós temos de melhor, para chamar de dentro de nós a nossa essência de amor, de solidariedade, de fé, de bondade, de humildade, de valores que são subprodutos do amor. Então, a vida sempre está chamando de nós essa essência, aquilo que Carl Gustav Jung, foi colega de Freud na escola do professor Charcot, em Salpêtrière, em Paris. Assim como Freud criou a psicanálise, o Jung vai criar a psicologia analítica. Aliás, o Jung vai dizer, o bebê humano não é um papel em branco que vem com uma história para ser escrita, mas ele vem com uma história pregressa. A concepção existencial de Jung confere que a existência do ser é pré-conceptual. Voltamos à questão da existência do mundo espiritual. E nós vamos ter, portanto, na escola de Salpêtrière, a pesquisa tanto da intimidade da alma, como Freud
chamava, o psiquismo, ele chamava de alma, e vai desvendar a anatomia interna, o inconsciente, o consciente, o ego, o superego. O Jung, ele diz, existe o self, o eu profundo, que é a referência do que temos de melhor, em sintonia com o Criador, em sintonia com Deus, causa primária de todas as coisas. O universo, ele só se harmoniza no amor. Essa é a matemática da harmonia do universo. Por isso que, biblicamente, e olha, veja como a ciência se encontra com a religião, Deus é amor. Quer dizer, o amor é a grande força criativa do universo, que traz a harmonia do universo. É essa matemática exata que constrói uma ambiência de tudo que vivemos, que é o seu corpo, é o seu mundo de relações, é tudo que você... É a natureza que te alimenta, é seu pai, seu filho, sua filha, sua mãe, seu irmão, é todo essa convivência que nós temos em humanidade, tudo isso, todas essas referências são a materialização do destino, chamando de nós, das nossas experiências as mais difíceis, aquilo que nós temos de melhor. Então, não se desespere, não se revolte com o destino, pergunte para o destino, o que você está querendo de mim? E imagine que o destino está querendo o melhor, a sua paciência, a sua perseverança. Veja, perseverar, por ser vero, por ser verdadeiro. A perseverança só ocorre no entorno da verdade, por ser verdadeiro. Então, a perseverança é um valor em cima da verdade. A verdade é o amor. Então, todos esses alicerces, os fatos mais difíceis, as alfinetadas anônimas do dia a dia, os grandes dramas de nossa vida, vêm chamar de nós o que nós temos de melhor, na grande escola da vida. Então, todos os fatos que nos ocorrem são o destino conversando conosco. Não é para nos derrubar. Aquela doença, aquela dor crônica, aquele ente querido que deixou saudade, a situação econômica difícil, grandes dramas relacionais, um casamento complexo, filhos com problemas, nada disso veio para te derrubar, veio para chamar de você o que você tem de melhor. É uma lei da vida. É uma lei da vida. Então, primeira questão, respira fundo. E pergunta, puxa, o que a vida está querendo de mim? E procura dentro de você esse território da sua melhor parte. Da sua parte em sintonia com a paz e com o amor. Busca isso dentro de você. Porque você vai encontrar a resposta daquilo que o destino quer. Veja que interessante, nós estamos falando aqui da ciência, da psicologia, e vamos voltar novamente para o universo da religião. Quando Paulo, o apóstolo, antes de se tornar o apóstolo, quando ele vê Jesus, do ponto de vista de clarividência, eu nem sei se Paulo teve mesmo uma clarividência, ou se Jesus não materializou sua força magnética, porque Paulo fica cego quando vê Jesus. Parece que ele materializa a força magnética. Agora, um flash faz você ficar sem enxergar, um flash no teu olho faz você ficar sem enxergar talvez um minuto ou outro. Mas a força magnética do campo, dessa figura imensa que é Jesus, você imagina, né? Quanto tempo que o Paulo levou para voltar a enxergar. Queimou toda a rodopsina dos olhos, vamos dizer assim. Então, vamos dizer, o Paulo, quando ele avista Jesus, ele cai do cavalo, bate com a cara no chão, porque ele era um perseguidor dos cristãos. E ele começa, o destino começa a mostrar para ele que, pera lá, será que eu estou certo em perseguir os cristãos? Porque uma série de fatos começaram a demonstrar para ele que as convicções dele deveriam ser derrubadas. Primeiro, a amada dele
não é? Era irmã do Estevão, que ele apedrejou. O grande cristão, o Estevão, ele apedreja, sem saber que era o irmão da grande amada dele. Aquilo derrubou ele, consumiu ele, porque ele amava profundamente a sua musa, a sua figura com que ele iria se casar. E ele perde isso quando ele apedreja o Estevão na perseguição aos cristãos. Também Gamaliel, que era a sua referência dentro do Sinédrio, Gamaliel se curva e vai visitar Pedro na casa de Pedro. Quando ele entra a cavalo na casa de Pedro, que era uma enfermaria, ele vê o Gamaliel e fala, nossa, espera lá, até os meus ídolos estão aqui também. Ele começa, não é? E o que acontece? Ele vai perseguir, ele vai atrás do mendigo que converteu a amada dele, que acaba falecendo de dor com a perda do Estevão. Então ele estava muito, aquela imagem de Jesus estava na mente dele. De repente Jesus aparece para ele e convence pela presença, a força de expressão da figura do amor. Ele cai do cavalo. Mas o que ele faz? Ele olha para Jesus e diz, Senhor, que queres que eu faça? Então, não é assim que acontece com a gente que cai do cavalo, que as nossas convicções vão sendo baleadas aqui e ali, e a gente cai do cavalo, bate com a cara no chão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me desesperar? Eu vou me revoltar? Eu vou me desnortear? O que eu vou fazer? Eu tenho que conversar com o destino e perguntar. Vamos chamar o destino de força divina, luz divina. Luz divina, o que queres comigo? Porque essa pergunta tem uma resposta. O filósofo Aristóteles, da escola peripatética grega, vai dizer, cutuca a natureza te responde. Então, quando você indaga, dentro de uma amplitude tão profunda como essa, você obtém a resposta. Mas eu vou indagar quando? No teu momento de meditação, no teu momento de oração, dentro daquilo que você acredita. Então, e se eu for um agnóstico? Então, indague a natureza, indague o destino como figura matemática dos alicerces do todo. Mas, então, você pergunte, puxa, o que você está querendo de mim, vida? Luz divina, que queres de mim? Para você poder ouvir um pouco as respostas que vão vir a partir dos acontecimentos. Mas tem que ter um norte. Sabe, se tem uma referência do porquê da existência, como é que eu vou dialogar com o destino? A vida continua após a morte do corpo biológico. Nós estamos aqui num momento de aprendizado. A vida após a morte é um terreno de indagação da ciência, mas é também um terreno de compreensão das religiões. É um ponto de convergência de saberes, chamando a nossa atenção para a amplitude daquilo que representa a vida e, para entender a lógica do destino, somente ampliando esses horizontes daquilo que representa o ambiente onde nós vivemos. Olha, a nossa mente, ela se conecta com as pessoas através das relações empáticas. Você sente isso, é por campo magnético. Você está com aquela pessoa, você sente que você é acolhido ou não, que há um rancor, que há alguma coisa, você percebe por campo magnético. Nós nos comunicamos por esses mecanismos magnéticos. Ora, se o telefone celular usa eletromagnetismo para comunicar, você imagina o cérebro, né? Pode imaginar, tudo é campo magnético. E o campo magnético, ele caminha, ele trafega para instâncias não materiais. Ele é possível atravessar, ir para a Lua, ir para outras dimensões. Né? É conhecido o fenômeno da física de tunelamento, né? Um elétron sai do nosso plano e vai para outra dimensão. E tem até um microscópio de força atômica que usa esse princípio. A ciência já está vendo que existe um trânsito de elementos dessa dimensão para uma outra dimensão cuja estrutura material nós não conhecemos. Mas já se percebe que existe esse outro espaço. Então, na medida em que
nós nos comunicamos magneticamente, também nos comunicamos com o mundo espiritual. Então, é tudo um ecossistema de interação. Tudo é ecológico, interage. O nosso corpo, a pele, é cheia de Streptococcus epidermidis, bactéria. Se você usa um antisséptico e mata as bactérias Streptococcus epidermidis, então começa a crescer fungo. A mesma coisa o intestino. 2/3 das fezes é Escherichia coli. Se você toma muito antibiótico, mata. Então, a digestão fica difícil. Tudo tem que ser com regra médica, para poder ter alicerce. Depois vai usar um probiótico, mas precisa... A gente administra um ecossistema de seres, o nosso corpo é. Um ecossistema de seres. E depois nós nos alimentamos da natureza, nós estamos interagindo com a natureza. É tudo interligado. Tudo interligado. O céu interliga conosco, porque uma árvore não faz fotossíntese sem o sol. Nem nós produzimos vitamina D3 sem o sol. Nós somos dependentes do sol. Não só pelo calor, mas também por outras fontes daquilo que representa a luz. Então, é tudo interligado, é um ecossistema. E quando a vida se expande para outra dimensão, também essa interligação ocorre através de campos magnéticos. Aqueles que deixaram saudade, nós temos uma sensação e uma percepção. Se a gente se aprofundar, a gente percebe dentro da gente que esse contínuo existe, que a pessoa só dobrou a esquina, mas ela continua a sorrir. E se não estava sorrindo por um momento dramático, alguma situação, aprende-se. O aprendizado continua e as nossas interações continuam. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Por onde nós começamos o diálogo com o destino? Por onde? Começamos pela estruturação da nossa identidade. É por aí que começa, é do começo. Olha, ninguém enxerga o mundo com a mesma ótica de você. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. E ninguém no cosmos enxerga do mesmo ângulo que você. Você é único. Então, o seu papel na vida é necessário para a construção de uma parte do universo. Você é importante. Você já imaginou isso? Nós somos co-criadores num plano menor, articulados com, vamos dizer assim, o Criador, no sentido de fonte que gera a vida. Nós somos. E só você vê o mundo por esse ângulo, ninguém. Então, por que não fazer o melhor para contribuir para a sustentação da harmonia da vida? Você tem esse papel. É o seu propósito, é a sua missão. E precisa de expandir a inteligência para analisar a vida nesse contexto. Agora, você veio com uma vocação, você veio com uma aptidão, e essa vocação e aptidão se amplificam quanto mais idade você tem, porque você tem mais vivência, mais sabedoria. Então, a vida pede de você mais ampla cota de trabalho em benefício da coletividade. Pode ser uma palavra, um sorriso, ouvir, acolher, fazer o melhor que você pode no ambiente que você está. A sua vocação e aptidão. Nós não podemos matar a nossa vocação e aptidão. A nossa vocação artística, espiritual, os nossos talentos. Onde você é bom? Onde existe esse lugar que só você pode representar. Então, isso se chama identidade. Tá? E essa identidade se dá pelo que você realiza na sua vocação e aptidão. O filósofo Immanuel Kant vai dizer, a pessoa é o que ela faz. A própria palavra felicidade, do latim felix, quer dizer fruto. Aliás, voltando para a questão, conhece-se a árvore pelos frutos. A nossa identidade está muito vinculada àquilo que nós realizamos. E você veio para realizar na sua vocação e na sua aptidão. Em qualquer idade que você esteja. Ah, mas eu estou muito doente, eu tenho dores horríveis. Gente, a doença não é o fenômeno biológico. A doença é como você maneja. Se você enxerga que a dor e o sofrimento são chamados do destino para você se conduzir no caminho, e você busca isso de dentro de você, atendendo o reclamo da vida, você sai daquela doença.
E aquela doença deixa de ser alguma coisa sem sentido e paz, como Viktor Frankl vai dizer, a doença é um sofrimento que não tem sentido, mas quando o sofrimento começa a ter sentido, e aí entendendo como sendo o destino chamando de você, a partir dos desafios, o que você tem de melhor, então não existe mais a doença, tudo são caminhos. Tudo são caminhos. Quando a mulher hemorrágica toca as vestes de Jesus, ela para de sangrar. Ela diz, Senhor, tu me curastes. E Jesus disse, não fui eu que te curei, a tua fé te curou. A grande questão não é ela ter parado ou não de sangrar, podia até estar continuando sangrando, é que ela se localizou, ela se identificou com um caminho que ela julgou, esse é o meu caminho, da minha vida. Ele despertou em mim um insight, e esse é o meu caminho. Então, quando você localiza o seu papel na vida, sempre em torno do que você tem a trazer, do que você tem a entregar, de amor, de paz, de elaboração em direção à solidariedade, aí você encontra o seu foco. Por onde você pode contribuir para a humanidade? Que você tem talento, que você tem vocação, é a sua identidade. Olha, imagina um quebra-cabeças de 1000 peças. O que você precisa para ter todas as peças em ordem? De uma, com os perímetros bem definidos. Uma, aí você ajusta 4 em volta, 8, 12, 32, 64, aí vai. Você tem um tabuleiro. Então é assim também a vida. Você, definido na sua identidade, naquilo que representa a sua vocação e aptidão, entregando para a natureza o que você veio entregar, ainda dentro das suas experiências de sofrimento, você chamar de você aquilo que você tem de melhor, a tua fé, a paciência, a perseverança. Na medida que você chama e você usufrui de suas habilidades, de sua vocação, de sua aptidão, então você tem os entornos precisos da sua identidade. Tudo se ajusta à tua volta. Acredita? Vamos fazer como a ciência. Vamos fazer uma experiência. Se é verdade o que eu estou falando, vamos ver. Procura sair do lugar se identificando com o sofrimento. Coloca o sofrimento como sendo o destino, dizendo para você, ei, busca de você o que você tem de melhor. Você não é a dor, você não é o sofrimento, você não é o acontecimento triste, você é a pessoa que está enfrentando isso. E traga o que você tem de melhor. E olha, lembre, a vida continua. Aquela pessoa que deixou saudade, você vai encontrar. Quem você magoou vai te perdoar, e você vai perdoar também. E nós vamos nos reencontrar. Quem era inimigo vai ser amigo um dia. Nós vamos encontrar quem deixou saudade. E eu queria deixar aqui com vocês uma poesia que está no Parnaso de Além Túmulo, do Chico Xavier. É uma psicografia de Casimiro de Abreu. Por sinal, eu estou com um volume aqui do Parnaso, assinado pelo próprio Chico, saudosamente. E aí, o Casimiro de Abreu, ele vai deixar essa poesia nos avisando que a vida continua, sabe? Nos trazendo esperança, para mostrar que o destino dialoga conosco com misericórdia, dialoga conosco com esperança, dialoga conosco nos trazendo vida, nos chamando para a alegria, nos chamando para a realização e dizendo, olha, você que está se achando com a autoestima lá embaixo, você vale a pena, você tem um lugar no universo, sabe? E essa ideia, ela está muito ligada a essa expansão da vida, holograficamente, para a espiritualidade. A minha terra, que eterno sonho dourado das minhas horas fagueiras, no recanto das palmeiras do meu querido Brasil. A vida era um dia lindo, num verguel cheio de flores, cheio de aroma e esplendores, sob um céu primaveril. A infância, um lago tranquilo, onde começa a existência, onde os cisnes da inocência bebem o néctar do amor. A mocidade era um hino de melodias suaves, formada de trinos de aves e de perfume de flor. O dia, a manhã ridente, numa canção de alvorada, a noite toda estrelada após o doce arrebol. E na paisagem querida, os ramos das laranjeiras e das frondosas mangueiras douradas à luz do sol.
Oh, que clarão dentro d'alma, constantemente cismando, o pensamento sonhando e o coração a cantar. Na delicada harmonia que nascia da beleza, do verde da natureza, do verde lindo do mar. Oh, que poema a existência! De infância e de mocidade, de ternura e de saudade, de tristeza e de prazer. Igual a um canto sublime, como estrofe inspirada, na noite e na madrugada, na tarde e no amanhecer. De tudo me lembro e quanto a transparência dos lagos, as carícias dos afagos e os beijos de minha mãe. Dos trinos, dos pitacilgos, da melodia das fontes, as nuvens dos horizontes perdidos no azul do além. Quando eu cruzava as campinas sem sombras de sofrimento, descalço com o peito ao vento num tempo doce e feliz. Os pessegueiros floridos, as frondes cheias de amora, o manto da luz da aurora, os pios dos jurutis. Se a morte aniquila o corpo, não aniquila a lembrança, jamais se extingue a esperança, nunca se extingue o sonhar. E a minha terra querida, recortada de palmeiras, espero em horas fagueiras um dia poder voltar. A vida continua. Nós que estamos vivendo momentos tão dramáticos, com famílias sofridas, com corações dilacerados pelas passagens que amargam saudade, não vamos nos desesperar. A vida continua. Temos que aqui fazer o melhor para equilibrar a natureza, mas confiar também que essa natureza se estende para muito além e que toda a lógica da vida, toda a conversa do destino nos coloca no centro de nós mesmos, na grande força que temos, como dizia o mestre. Vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. E sermos nós, na nossa essência, realizando o caminho único que cada um de nós pode realizar, fazendo o melhor na direção do amor. Isso nos faz deuses, pela sintonia com o Criador e com a natureza, em sua paz e harmonia. Fique com Deus, muita luz em seu coração, luz em tua casa, em teus ambientes de trabalho, esperança, ressignificar, reelaborar, espiritualidade, amor, fé, ciência, conhecimento, cultura, amizade, solidariedade, vida. Até a próxima quarta-feira. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso
possamos neste momento nos transportar mentalmente a um lugar onde possamos nos sentir bem, acolhidos, num recanto da natureza, ou mesmo no lugar de atendimento fraterno da casa espírita. Que possamos respirar profundamente, nos tranquilizando, nos harmonizando, elevando os nossos pensamentos e procurando relembrar a condução harmoniosa do nosso irmãozinho da paz no passe, trazendo à nossa mente a presença de Jesus, mentalizando suas mãos abençoadas sobre a nossa cabeça e nos permitindo sentir estes fluidos medicamentosos, gotas de energias renovadoras que Jesus nos traz. Que possamos conduzir mentalmente estas bênçãos destes fluidos através da nossa corrente sanguínea, limpando, fortalecendo nosso sangue, as nossas células, os nossos órgãos, trazendo a harmonia necessária à nossa saúde. Que estas gotas de luz iluminem os nossos pensamentos, conduzindo-os harmoniosamente. Que estes fluidos abençoados venham trazer a harmonização dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Que a cada inspiração e expiração possamos sentir estas energias amorosas e renovadoras que Jesus nos traz. E que a cada expiração possamos sentir como uma grande limpeza no nosso corpo físico, mental e espiritual, nos trazendo leveza, equilíbrio, para que dentro de nós permaneça somente o que o Cristo neste momento nos traz. Toda a sua paz, nos trazendo equilíbrio e fortalecendo nossa fé. Toda a luz de Jesus, iluminando o nosso caminhar neste grande aprendizado terreno, e que permaneça em nós todo o amor do Cristo, nos conduzindo, nos trazendo equilíbrio, força, discernimento. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Ti, Jesus. Antes do pano cair, antes que as luzes se apaguem, todas as portas se fechem, todas as vozes se calem, antes que o dia anoiteça e nunca mais amanheça, antes que a vida na terra te
desapareça. Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos, vamos lá e vamos juntos cantar. Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos, vamos lá e vamos juntos cantar. Antes do grande final, antes dos rios secarem, todas as mãos se perderem, todos os olhos chorarem, antes que o medo da vida faça de mim um covarde, antes que tudo se perca e seja tarde. Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos, vamos lá e vamos juntos cantar. Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos, vamos lá e vamos juntos cantar. Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos, vamos lá e vamos juntos cantar. Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos, vamos lá e vamos juntos cantar.